Não consigo entender a Bíblia. O que eu faço? Olá, tudo bom? Eu sou o pastor Alex Oliveira e esse é o canal Falando de Deus Oficial. Eu quero aqui te dar as boas-vindas ao nosso canal e já deixar o meu agradecimento a você que já está inscrito e tem acompanhado os nossos conteúdos. Mas também quero deixar a você que ainda não se inscreveu no canal o meu pedido. Se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e dê o seu like também. Talvez para você não faça nenhuma diferença dar ou não o seu like, mas para nós aqui do canal, isso faz toda a diferença. É uma motivação a mais para continuarmos trazendo conteúdos no canal e também você nos ajuda, porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele vai assim então levar a outras pessoas aquilo que nós estamos entregando para você, tá bom? Olha, aqui embaixo tem o botãozinho vermelho que está escrito inscreva-se, aí dá o seu joinha também e ative o sino das notificações e clique lá em todas, porque aí toda vez que nós postarmos aqui um novo vídeo, você será assim notificado, tá bom? Bora lá para o vídeo de hoje? Não consigo entender a Bíblia. O que eu faço? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Bom, queridos, o que eu vou trazer para você aqui é algo muito simples, tá? Mas que vai te ajudar muito na sua vida com Deus, no seu dia a dia com a palavra e que vai te auxiliar para ter um melhor aproveitamento daquilo que você lê das Escrituras. Então eu quero começar com vocês te ensinando o porquê é tão importante a leitura diária da Palavra de Deus. O Senhor Jesus, em dado momento, ele vai dizer algo que é extremamente importante para aquelas pessoas que querem crescer diante de Deus e também crescer diante dos homens. Para aquelas pessoas que querem alcançar a graça de Deus mediante o conhecimento do Senhor e também alcançarem a vida eterna. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, no versículo de número 39, o Senhor Jesus ele disse assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Veja o quanto é importante a leitura diária da Bíblia. Porque é nela que nós encontraremos e alcançaremos a vida eterna, e são elas que testificam a Jesus Cristo como Filho de Deus. Pois bem, porém, muitas pessoas que vão ler a Bíblia têm muita dificuldade de entender a Bíblia. Primeiramente, é preciso você compreender que a Bíblia é um livro muito antigo, que foi escrito por diversas pessoas em períodos diferentes, em anos diferentes, e que depois elas foram juntadas. Ele é o livro mais vendido do mundo, no entanto, é o livro menos lido no mundo. É possível que você encontre uma Bíblia na casa de cada pessoa, esteja ela aberta no Salmo 91, na estante da sala, na cabeceira da cama do quarto, ou em alguns casos a Bíblia está lá fechada, empoeirada, amarelada. É possível que se encontre uma Bíblia, no mínimo, em cada casa. Porém, as pessoas não têm o hábito da leitura da Bíblia. E aqueles que vão ler a Bíblia têm dificuldades para entender a Bíblia. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo hoje no canal. Se porventura o vídeo ficar um pouquinho longo, vá até o final, porque o que eu vou passar para você vai te auxiliar muito no entendimento das Escrituras, tá? Assiste o vídeo até o fim. Fique conosco. Bom, vamos começar a dica de hoje. Primeira dica que eu te dou é que é importante você ter o hábito de anotar tudo que você ouve, né?
especialistas já comprovaram que as pessoas que apenas ouvem algo, elas têm um percentual de aproveitamento naquilo que ouviram e para armazenarem também. Mas aquelas que ouvem e anotam, o percentual é muito maior e o armazenamento no seu entendimento, na sua memória, é também maior. Então o aproveitamento acaba sendo maior. E quando se trata das escrituras, é sempre importante você ter um papel, uma caneta, um caderninho de anotação, uma agenda, para você sempre estar anotando aquilo que você está lendo e assim aquilo que você está ouvindo, aprendendo, para que assim você tenha um maior aproveitamento. Então essa já é uma dica que eu quero dar aqui para você, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, primeira coisa que você tem que fazer para entender a Bíblia, tá? Você precisa começar orando. Por que começar orando? Porque a Bíblia é um livro espiritual e que se discerne espiritualmente. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, que o homem carnal não pode compreender as coisas do Espírito, mas o homem espiritual discerne bem tudo e de ninguém ele é discernido. Ou seja, como que eu vou entender a Bíblia, se ela é um livro espiritual, se eu não estiver pronto, preparado, ou buscando me preparar espiritualmente? Então, a primeira dica que eu tenho para você é que você comece a ler a Bíblia orando. E nessa oração você vai pedir para Deus sabedoria, vai pedir para Deus entendimento, vai pedir para Deus discernimento, ou seja, para que Deus ilumine a sua mente e te faça enxergar o que está nas entrelinhas da palavra, tá? Porque aí você ora a Deus, você busca o Senhor em oração, e você vai pedir, Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá o discernimento, ilumine a minha mente, tá? Para que eu compreenda e enxergue o que está nas entrelinhas da palavra. Lá em Tiago, no capítulo de número 1, Tiago, que é inclusive meio-irmão de Jesus, no capítulo 1 da sua epístola, Tiago, no versículo de número 5, olha o que Tiago escreveu aqui. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, você começa, antes de ler a Bíblia, você faz uma oração, e você pede a Deus sabedoria. E Tiago está dizendo que Deus está ali pronto para dar sabedoria àqueles que lhe pedem e buscam. A segunda dica para que você consiga entender a Bíblia é a seguinte: compare versões, tá? Isso é muito importante. O que significa isso? Nós temos muitas versões da Bíblia, tá? Então, você pode pegar a Revista e Corrigida, por exemplo. Estou te dando só um exemplo, isso não é uma sugestão, tá, de leitura. E a NVI, que é a nova tradução na linguagem de hoje, tá? E você vai perceber que o mesmo texto que está lá na Revista e Corrigida, e pode ser atualizada também, e na NVI, eles vão ser colocados, é a mesma palavra, tá? Só que eles vão ser colocados em uma linguagem mais simplificada. A NVI, por exemplo, que eu gosto muito e te oriento a ter uma Bíblia NVI, que é na linguagem de hoje, nova tradução, é uma linguagem muito mais simples, uma linguagem mais cotidiana. Então isso vai facilitar o seu entendimento. Então se você quer entender a Bíblia, é importante que você tenha uma Bíblia em uma versão, vamos supor a Revista Corrigida e Atualizada, e você tem uma NVI também. Porque aí quando você lê um texto e tiver dificuldade, você vai fazer uma comparação. Provavelmente na NVI, logo o seu entendimento vai ser aberto, porque facilita muito. E eu te aconselho a usar bastante a Bíblia NVI, tá? Principalmente você que encontra maior dificuldade de entendimento, tá? Então, compare versões. Pegue a Revista Corrigida e Atualizada, pegue a NVI e tem tantas outras aí, tá? E aí você compara o mesmo texto em cada versão e isso vai abrir o seu entendimento. A terceira dica que eu tenho para você hoje, que vai te auxiliar bastante, é que você faça perguntas ao texto. Ou seja,
existem aqui 5 perguntas que você deve fazer ao texto, tá? Quando você for ler a Bíblia, estiver ali naquele texto, você tem que fazer essas 5 perguntas ao texto. Então vamos lá. Primeira pergunta: quem está falando, tá? Você precisa observar quem está falando ali. É Deus? É o profeta? É o sacerdote? É o discípulo? Quem é que está falando? Porque existem alguns momentos aqui na palavra, nas escrituras, que não é Deus falando, que é o homem de Deus falando. Ou é um homem que não é de Deus falando, mas que está registrado o que a pessoa disse. Como, por exemplo, Paulo, ele chega a dizer assim, e isso em determinado momento, e isso digo eu, e não o Senhor. Então ali, Paulo claramente está firmando o quê? Quem está falando isso aqui sou eu, não é Deus. Tá? Mas não é em toda a Bíblia que nós vamos encontrar as pessoas que estão comunicando ali, que estão envolvidas no contexto da história, falando dessa forma. Então você precisa perguntar para o texto, né? Quem é que está falando? Primeiro ponto. Isso vai te ajudar muito. Segundo, para quem está falando? Com quem o texto está falando aqui? Isso é de suma importância, tá? Terceiro, quando está falando, tá? Ou seja, em que época? Porque a gente precisa entender isso também. É claro que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus, isso é fato, e ela vai falar conosco, porque ela se auto-atualiza. A Bíblia é uma palavra viva, né? No entanto, quando a gente tem dificuldade de entender aquilo que estamos lendo, de ter uma compreensão mais apurada, nós precisamos fazer isso aqui, seguir esses passos. Quem está falando, para quem está falando, em que época está falando, ou seja, quando está falando, quando isso aconteceu. Foi antes de Cristo? Foi depois de Cristo? Foi no momento em que Cristo estava peregrinando pela terra? Tudo isso você tem que saber, tá? É muito importante, vai te auxiliar no entendimento da palavra. O quarto ponto é por que está falando? Por que esse texto está falando isso? Você já perguntou para o texto, né? Quem está falando, para quem está falando, quando está falando, ou seja, em que época está falando, e você agora pergunta para o texto por que está falando. Inclusive, vai uma dica aqui para complementar o que eu estou dizendo. Por exemplo, eu li aqui Tiago, capítulo de número 1, versículo 5. Mas aqui, eu preciso saber o que é o contexto, né? No contexto, eu vou entender o porquê ele está falando aquilo. Então, eu vou pegar versículos anteriores. Às vezes eu leio versículos anteriores, às vezes eu leio o capítulo anterior todo, para poder ter essa noção do porquê ele está falando aquilo. Se nós pegarmos aqui o versículo de número 2, por exemplo, de capítulo 1 de Tiago, ele diz assim, meus irmãos, então já sei que ele está falando com os irmãos, né? Tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Estou te lendo aqui para te orientar, porque eu li com vocês aqui o versículo 5, falando lá de pedir sabedoria para Deus, no início da leitura, mas eu estou te mostrando, com quem Tiago falou, né? Estou te mostrando o porquê que ele falou aquilo. Aí, tenha, porém, paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E aí ele entra no versículo 5. Às vezes é necessário a gente ler todo o capítulo para poder entender o que, né, está sendo dito, por que aquilo está sendo dito. Então é o contexto, né? É muito importante você buscar isso aí. Por que está falando? E a quinta dica é o que está falando. O que está falando? Por que está falando e o que está falando, tá? Quando chegamos nesse ponto, nós entendemos o que o texto quer falar. E aí você tem a tão desejada compreensão da palavra do Senhor.
E aquilo que outrora era muito complexo vai se tornar algo mais acessível para o seu entendimento, tá bom? Então, olha, vamos recapitular aqui essa terceira dica. Faça pergunta ao texto. E eu separei aqui 5 perguntas que você deve fazer ao texto. Quem está falando? Para quem está falando? Quando está falando? Ou seja, em que época? Por que está falando? E o que está falando? E quando chegar nesse ponto, né? Quando nós chegamos nesse quinto ponto aqui, nessa quinta pergunta, entendemos o que o texto quer falar. E nós temos uma compreensão do que o texto quer falar. Quarta dica. Deixe a Bíblia se interpretar. Não tente tirar conclusões próprias ou ter uma interpretação ao pé da letra. Deixe que a própria Bíblia, ela se explica, ela se auto-explica, tá? E como que eu posso fazer isso? Usando as referências cruzadas. Essas referências cruzadas são referências que sempre estão... Eu vou tentar aqui, não vai dar para você ver por causa da distância, mas, por exemplo, eu estou aqui com a minha Bíblia. Então, no rodapé aqui da minha Bíblia, existem alguns textos marcados. Como, por exemplo, ó, Tiago 1:1. Aí eu tenho aqui a letrinha A. Essa letrinha A está aqui em cima no versículo 1. Aí, ela esse é um texto cruzado, tá? Aí ele me dá como referência para complemento do que está escrito em Tiago 1:1. Mateus 13:55, Marcos 6:3, Atos 15:13, Gálatas 1:19. Então, você vai procurar tanto no rodapé ou nas lacunas da sua Bíblia, que você vai encontrar entre um versículo e outro algumas pequenas letrinhas ou números que vão te dar outras referências acerca do que está sendo dito naquela referência que você está lendo. E isso se chama o quê? Usar as referências cruzadas. Assim, você vai ver que a Bíblia se auto-explica e vai te auxiliar muito para o seu maior aproveitamento na leitura e entendimento, tá? E a quinta dica, faça aplicação pessoal. Ou seja, o que é uma aplicação pessoal? Eu, como pregador da palavra, antes de ministrar a palavra que Deus entrega ao meu coração para a igreja, eu faço uma aplicação pessoal daquela mensagem para a minha vida. Porque é isso que quer dizer aplicação pessoal, tá? Ó, vamos lá. O que Deus está falando comigo? Quando eu estou lendo a Bíblia, eu digo, o que Deus está falando comigo? Pois antes de você ter qualquer compreensão para querer até mesmo passar para uma outra pessoa, você tem que ter esse entendimento, né, do que Deus está falando com você, tá? Então, faça uma aplicação pessoal, aplique o que você está lendo na sua vida. E, de certa forma, o objetivo da palavra é esse, porque ela veio para trazer transformação, ela veio para trazer mudança, ela veio para trazer renovo. Não existe evangelho sem transformação, não tem como servir a Deus sem transformação, e essa transformação ela vem pelo poder da palavra, né, juntamente com a cooperação do Espírito Santo. Então, amados, essas são as dicas, tá, que eu tenho para você, que podem sim, embora sejam muito simples, te auxiliar no seu dia a dia e na sua compreensão da palavra de Deus, tá? Então eu vou só recapitular aqui para vocês, para a gente finalizar o vídeo. Ó, vamos lá, primeira dica, você deve começar orando, tá? Segunda, você deve comparar versões. Terceiro, você deve fazer perguntas ao texto que está lendo. Ali eu coloquei 5 perguntas, né? Quem está falando, para quem está falando, quando está falando, ou seja, a época, por que está falando e o que está falando, tá? Quarta dica, deixe a Bíblia se interpretar, fazendo uso das referências cruzadas, e faça uma aplicação pessoal. Bom, eu espero ter ajudado para que você cresça diante dos homens e diante de Deus, e que você tenha sempre o melhor aproveitamento da palavra. Pastor, eu gostaria de receber essas informações em PDF. Faz o seguinte, ó, põe aqui nos comentários, eu quero receber essas instruções em PDF. Você pode pôr aqui o seu e-mail, você pode pôr aqui o seu número de WhatsApp, e a nossa equipe Falando de Deus Oficial, ela vai enviar para você gratuitamente essas informações em PDF, que juntando ao vídeo, vão te auxiliar
e o seu aproveitamento vai ser ainda melhor, tá bom? Eu espero ter te ajudado, espero que você leia bastante a Bíblia, tenha uma intimidade com a palavra de Deus e assim venha crescer diante de Deus, primeiramente, e também diante dos homens. Eu sou o pastor Alex Oliveira, esse é o canal Falando de Deus Oficial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Dê o seu like, porque para nós é muito importante, você vai ajudar a nossa comunidade de ensino a crescer. E também ative o sininho e coloque lá todas, porque aí todos os vídeos que nós postarmos aqui, você será notificado e assim você vai poder receber os nossos conteúdos. Inclusive eu quero finalizar o vídeo passando para vocês uma informação importante. Olha, nós estamos nos organizando, o canal é novo, estamos aí começando a nossa caminhada. Nosso objetivo é chegar aos 200 inscritos, porque nós acreditamos que o crescimento ele é passo a passo, tá? Por isso é muito importante você nos ajudar e se inscrever no canal. E nós vamos postar aqui no canal toda segunda-feira você vai ter um vídeo novo. Toda quinta-feira você vai ter um vídeo novo e todo sábado você vai receber um vídeo novo. Então nós vamos ter esse cronograma. Segunda, quinta e sábado, sempre com vídeos novos e com temas relevantes que vão acrescentar no seu conhecimento e vão acrescentar no seu crescimento diante de Deus e também diante dos homens. Muito obrigado por ficar conosco até o final. Nos ajude a crescer nesse canal que o objetivo é levar a palavra de Deus e um pouquinho mais de informação acerca do Senhor às pessoas e trazer um grande crescimento para a vida de todos. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Eu sou o pastor Alex Oliveira e esse é o canal Falando de Deus Oficial. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.